Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Albert Carvalho e vocês estão no canal Carvalho Concursos, o canal do concurseiro. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E antes de nós passarmos para a nossa videoaula de hoje, eu vou pedir um favor de vocês. Deixe o like neste vídeo, tá bom? Curtam, comentem, compartilhe e acione o sininho para que toda vez que tiver um vídeo novo, vocês sejam avisados, tá bom? E aí, como é que tá os estudos de vocês? Estão estudando muito? Estão tendo muita dificuldade com os assuntos? Muitos concursos públicos estão em abertos, tá bom? Se inscrevam nesses concursos, nem que seja para vocês testarem. Ah, mas eu não vou fazer esse concurso, eu não quero, não é meu foco, mas testem. Testem para vocês terem habilidade e experiência em concursos públicos, tá bom? Em provas de concurso público. Tá bom, pessoal? Então vamos à nossa questão de hoje. Olha só, mais uma questão de língua portuguesa, mais uma questão de português. Como que vocês vão se sair nessa questão de hoje? Vamos à nossa questão de hoje. Espero que vocês se saiam bem nas questões de hoje, tá bom? Então vamos à nossa questão de hoje. Olha só, essa questão aí, ela foi feita para a prefeitura, aqui ó, prefeitura de Bauru, São Paulo, tá bom? Bauru, São Paulo. E a questão nos traz a seguinte afirmativa aqui, ele diz o seguinte, ó, considere a frase, qual frase? Essa aqui, ó, o que fazer contra o vento? É uma pergunta, né? O que fazer contra o vento? Aí a assertiva diz o seguinte: as palavras destacadas são morfologicamente na sequência o quê? Olha só, nós temos aqui algumas palavras destacadas, né? Já estão destacadas, mas eu vou destacar mais ainda para vocês, tá bom? Então eu vou marcar aqui elas, quais são? Olha só, esse O aqui, ó, ele quer saber o que elas são morfologicamente. Essa palavra aqui, ó, fazer, essa palavra aqui, ó, contra. E qual a outra palavra? Aqui, ó, vento. Tá aqui, ó, destacada. Já coloquei sublinhado embaixo, mas assim mesmo destaquei para vocês verem aqui, tá bom? Com mais nitidez. Ele trouxe essas palavras destacadas e ele quer fazer as perguntas de maneira morfológica. O que elas são de maneira morfológica? A importância de vocês estudarem classe de palavras. E é isso que nós estamos fazendo hoje, estudando as classes de palavra. Então ele quer essa palavra O primeiro nessa sequência, né? Ele quer depois a palavra fazer, ele quer a palavra contra e a palavra vento. E aí ele trouxe algumas alternativas. Alternativa A, alternativa B, alternativa C e alternativa D. E nós devemos fazer aqui juntos. E aí, você respondeu o quê? Se você quiser, você pode apertar um pausa no vídeo e responder e saber se você acertou ou não. Você tem dificuldade em classe de palavras, em morfologia? Este é o momento para você tirar as suas dúvidas. Esse O aqui, pessoal, ele é o quê? Esse O aqui, olha só. Esse O só pode ser o quê? Artigo, pessoal. Artigo é a palavra que acompanha o substantivo, tá bom? Artigo é a palavra que acompanha substantivo. Mas você deve estar se perguntando aí, mas aonde é que tem o substantivo aí? Olha só. A definição de artigo é o seguinte: artigo é a palavra que antecede o substantivo para dar um sentido determinado ou indeterminado. Este artigo aqui, ele é um artigo definido, tá bom, pessoal? Além de ser um artigo, ele é um artigo definido. Vou botar para vocês aqui, tá? Definido. Olha só. Então, eu falei para vocês que o que é o artigo? O artigo é a palavra que antecede o substantivo. Mas cadê o substantivo aqui? Olha só. Esse que aqui, morfologicamente, ele é um pronome. Mas o pronome, ele pode ser um pronome adjetivo quando ele acompanha um substantivo, ou ele pode ser um pronome substantivo. E é justamente o substantivo que está acompanhando aqui, ó. Por isso que tem um artigo antes, porque ele é um pronome
pronome interrogativo. Esse que aqui, ele é um pronome interrogativo substantivo. Ele está substituindo o nome, por isso que eu tenho aqui o artigo antes, tá bom? Porque o artigo normalmente é a palavra que antecede o substantivo. Por isso que essa primeira palavra destacada aqui é um artigo, e ele quer na sequência. Será que nós já temos a resposta aqui, o nosso gabarito? Porque eu já achei. A primeira palavra aqui é um artigo definido. Olha só. Pode ser a letra A, pessoal? Não, porque ele falou que esse O aqui seria o quê? Um substantivo. Não, acabei de mostrar para vocês que ele é um artigo, ele acompanha o substantivo, ele não é substantivo. Será que pode ser a letra B? Preposição? Não, pessoal. Não pode ser preposição, porque esse O aí, ele é artigo. Será que pode ser verbo? Não, não pode ser verbo, porque não tem nada conjugando aqui. Esse O aí não conjuga nada, tá bom? Ele só acompanha o substantivo. Então, não pode ser verbo também. Opa! Só pode ser a letra D, pessoal, porque na sequência, esse O só pode ser o quê? Artigo definido. Eu coloquei para vocês aqui, ó. Esse O só pode ser um artigo definido. Mas vamos ver as outras palavras para ver se realmente é o gabarito da letra D. Olha só, a palavra aqui, ó, a palavra fazer, a palavra tá bem aqui para baixo para vocês, tá? A palavra fazer é o que aí? Pessoal, fazer aí no caso é verbo, tá bom? E o que é verbo? O que seria o conceito de verbo, pessoal? O que vocês vão me falar aí a respeito de verbo? Vocês podem me dizer aí o que seria verbo nessa frase aí? Olha só, pessoal. Verbo é a palavra que indica ações, estado, processos ou fenômenos da natureza, tais como essa palavra aí, fazer, ó. Eu conjugo o verbo fazer. Então, aqui eu posso fazer, aqui, ó, eu posso conjugar a palavra fazer, como eu faço, tu faz, eles fazem, ele faz, nós fazemos. Então, tá comprovado que esse fazer aqui, ó, é um verbo. É só você conjugar. Conjuga a palavra para saber se é verbo. Se eu conjugo na primeira, segunda, terceira pessoa do singular, se eu conjugo ele na primeira, segunda, terceira pessoa do plural, isso vai estar certo que vai ser um verbo. É assim que eu encontro o verbo, tá bom, pessoal? Então, essa segunda palavra aí realmente é um verbo. E aqui a letra D trouxe, ó, ele sendo como verbo. Então, artigo definido certo, verbo é a segunda palavra, está certo. E esse contra aí, pessoal? O que seria esse contra aí? Olha só, esse contra só pode ser preposição, pessoal. Esse contra aí só pode ser preposição. E o que seria preposição? Preposição aqui, ó, vou destacar para vocês aqui, ó. Esse contra aqui só pode ser o quê? Preposição. E você sabe me dizer qual seria o conceito de preposição? O que seria preposição? Preposição é a palavra invariável, tá bom? O que é invariável? Ele não varia nem de singular para o plural, ele permanece da forma que ele está. Ele não varia do feminino para o masculino, tá bom? E ele não tem aumentativo nem diminutivo, ele não se diferencia em grau. Então, preposição é a palavra invariável e é a palavra que liga dois elementos da oração, tais como essa palavra aí contra. Ele está fazendo só uma ligação, ó, entre o verbo e o substantivo. Ó. Fazer contra o vento. O que fazer contra o vento? E está bem no meio aqui, ó, fazendo essa ligação das orações. Então, por isso que isso aqui é uma preposição. E está comprovado que isso aí é uma preposição. Então, a letra D também, aqui na sequência, a preposição está correto. E aqui, pessoal, essa última palavra aqui, ó, foi isso aqui que eu destaquei para vocês, ó, vento. O vento. O que seria esse daí? Bom, quem respondeu substantivo acertou, porque é o termo aí que está na sequência. É a palavra que nomeia os seres. Substantivo é a palavra que nomeia os seres. Então, só pode ser o quê? Substantivo. Aí só pode ser substantivo, é a palavra que nomeia os seres. E antes do vento tem isso aqui, ó, o artigo, pessoal. O artigo, para melhorar mais ainda e para você comprovar que esse vento realmente é um substantivo. Então, está comprovado que esse vento aí também é um substantivo. Então,
a letra D é o nosso gabarito. Tá na sequência aí, ó. Letra D é o nosso gabarito. Porque o O, olha aqui, ó. Vou botar bem aqui embaixo, tá bom? O O é artigo definido. O verbo aqui é a palavra fazer, né? Na sequência lá, ó. Fazer. A preposição aqui é a palavra contra. Contra. E aqui o substantivo é a palavra vento, é a palavra vento, tá bom? Então tá comprovado que o nosso gabarito é a letra D. Para vocês verem que este assunto cai em concurso público, a importância de vocês estudarem classe de palavras, tá bom? Vamos aqui apresentar para vocês algumas palavras para saber se vocês têm dúvida em classe de palavras. Eu quero saber quais seriam as classes de palavras dessas palavras destacadas aí, ó. Paulo é o quê? Morfologicamente, nas classes de palavra, pessoal. Vocês podem me dizer o que seria Paulo? Olha só. Paulo aqui é um substantivo. Substantivo, tá bom? Porque substantivo é a palavra que nomeia os seres. Então, Paulo é um substantivo aqui, é um substantivo que está sendo nomeado, tá bom? Substantivo próprio. Dentro do substantivo ainda tem classificações, tá bom? Isso aí nós vamos estudar em outra aula, mas Paulo aqui é um substantivo. A palavra aqui, correr. Correr é o quê? Correr é um verbo, tá bom? Porque exprime ação, pessoal, e eu consigo conjugar. Eu corro, tu corres, tá bom? Então aqui correr é um verbo. Nervoso é o quê, pessoal? Nervoso aqui, pessoal, é um adjetivo, E para que serve o adjetivo? Quem pode me dizer para que serve o adjetivo? Adjetivo, pessoal. Adjetivo é a palavra que caracteriza, atribui qualidade ao substantivo. Então, nervoso aqui, ele é um adjetivo, tá bom? Manaus é uma cidade, né? Manaus aqui está nomeando uma cidade. Então, aqui também é o quê? Substantivo. Aqui a palavra eu é um pronome, pessoal. Aqui, ó, eu é um pronome. E quem sabe me dizer qual é o conceito de pronome? Quem pode me dizer aí? Qual o conceito de pronome? Quem pode me dizer? Pronome aí é a palavra que substitui e acompanha o substantivo. Como eu falei para vocês, o pronome pode ser um pronome adjetivo ou pronome substantivo. Aí ele indica a relação das pessoas do discurso, né? Primeira, segunda, terceira pessoa do singular, ou primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Neste caso aqui eu tenho a primeira pessoa do singular, eu, né? Tu é a segunda pessoa, ele é a terceira pessoa do singular e assim vai, tá bom? Não. O que essa palavra aí não é, pessoal? Quem pode me dizer? Não, só pode ser o quê? Advérbio. É isso aí. Quem respondeu advérbio acertou, tá bom? Então, vou colocar para vocês aqui, ó, a palavra não. Assim como sim, né? Tudo isso aqui é advérbio. Vou botar aqui, ó. Advérbio. E quem sabe o que significa advérbio? Advérbio também é uma palavra invariável. É a palavra que modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, exprimindo circunstância, tá bom? Neste caso aqui, não é a circunstância de negação. E esse ai aí, pessoal? Esse ai aí tá fácil, né? Já coloquei a pontuação de... É o que aí? É uma interjeição. E o que é interjeição? Quem pode me dizer o conceito de interjeição? É a palavra que exprime emoções e sentimentos, tais como ai aqui, tá bom? Então, aqui é uma interjeição. Vou colocar para vocês aqui, tá? Interjeição. Normalmente ele vem com essa pontuação aqui, ó, de exclamação, tá bom? Normalmente toda interjeição vem com esse sinal de exclamação. Zero aqui, pessoal. A palavra zero é o que aí? Só pode ser numeral. Quem respondeu numeral acertou, tá bom? Aqui esse zero aqui é um numeral. Muito bem. O que serve numeral? Numeral é a palavra que indica a posição ou número de elementos, tais como 1, 2, 3, tá bom? É a posição, indica a posição do número.
em determinado contexto, tá? E esse dia aí, pessoal, esse dia aí é o quê? Quem pode me dizer esse dia? Esse dia só pode ser preposição. Muito bem, quem respondeu preposição acertou. É uma palavra também invariável, invariável. Preposição, é uma palavra invariável, é a palavra que liga dois elementos da oração, tá? É uma palavra que liga dois elementos de uma oração, tá? Dois elementos de uma oração. Então esse e aqui, ó, esse e aqui é o quê? Conjunção. Esse e aqui é conjunção, pessoal. Então, quem pode me dizer aí qual o conceito de conjunção? Vou escrever para vocês aqui, tá bom? Conjunção. Quem pode me dizer o conceito da conjunção? Conjunção é a palavra que liga dois termos ou duas orações da mesmo valor gramatical, tais como esse e aí, tá bom? Então, isso aí é uma conjunção. Esse o e esse a aqui é o quê? Artigo. Artigo serve para ligar o quê? Para determinar um substantivo ou indeterminar, que eu expliquei para vocês agora, tá bom? Então, o artigo justamente é a palavra que antecede o substantivo, tá? Para dar um sentido determinado ou indeterminado. E dentro das classes gramaticais, pessoal, nós temos aqui as classes gramaticais variáveis e invariáveis. Substantivo é o quê? Eu vou botar aqui, ó. Variável, vai ver de variável. Verbo é o quê? Variável também. Adjetivo é o quê? Variável. Substantivo mais um aqui é variável. O pronome é o quê? Variável. E o advérbio? O advérbio não, ele não varia. Ele é invariável. Esse i aí é invariável. Interjeição também é invariável. Numeral é variável. E preposição, invariável. Conjunção é invariável. E artigo é variável. Por que variável e invariável? Por quê? Porque quando eu vario de singular para o plural, ele está dentro da classe variável. Quando eu vario lá, quando eu passo do masculino para o feminino, ele está variando, é variável. Quando eu falo do grau aumentativo diminutivo, está variando. Então, todas as variáveis, elas mudam do singular para o plural, masculino para o feminino e para o grau também. Já as invariáveis não mudam, Continuam na mesma, tá bom? Continuam nas mesmas. Vamos fazer mais uma questão? Eu acredito que esse foi um conceito rápido que eu expliquei para vocês, tá bom? Mas vamos fazer mais uma questão deste assunto aí. E aí, me acompanha aí, como é que tá o aprendizado? Me acompanhe. Olha só. Essa banca aqui é IBFC, essa questão da banca IBFC. O que ela diz? Ela fala o seguinte: assinale a alternativa correta. Ele quer a alternativa correta, em que o termo vencedor, essa palavra aqui, ó, vencedor, é o que? É um substantivo. Um substantivo. Acabei de explicar para vocês o que é um substantivo, tá? Substantivo é a palavra variável que nomeia os seres em geral, desde objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros, tá bom? Vamos dar um exemplo de substantivo aqui rápido, ó. A palavra Ana, que é o nome de uma pessoa. O país Brasil, Brasil é um substantivo, tá bom? Beleza é também um substantivo abstrato, Então, tudo isso daí é um substantivo, é tudo que nomeia os seres. E ele está procurando saber aonde dessas palavras abaixo, aí dessas alternativas, a palavra vencedor é um substantivo. E normalmente um substantivo vem depois de um artigo, tá bom? Essa aqui é uma boa dica para quem quer achar o substantivo. Vamos para a letra A para saber aqui se essa palavra aqui, todas elas têm vencedor, tá, pessoal? Então, eu vou destacar aqui, ó, para vocês observarem que todas as palavras têm vencedor. Então, cadê a palavra aqui, ó? Cadê? Espera aí. Vou pegar a caneta aqui para vocês. Aqui, ó. Deixa eu apagar. Ó, a palavra aqui, ó, vencedor, ó. A palavra da letra A, vencedor, tá aí, eu tô marcando para vocês. Da letra B aqui, ó, vencedor. Da letra C, vencedor. Da letra D, cadê o vencedor? Tá aqui, ó, vencedor. Vamos lá, marcar aqui para vocês. Vencedor. A letra E, vencedor, tá aqui, ó.
Apagar aqui, trazer para vocês aqui, ó. Vencedor, vencedor. Qual dessas alternativas aí você acha que vencedor é um substantivo? E aí, vocês podem responder e depois vocês acompanhem comigo o gabarito. Olha só, a letra A diz o seguinte: ela ganhou o prêmio vencedor. Olha só, pessoal, esse vencedor aqui está acompanhando o substantivo prêmio. Logo, o vencedor aqui, ele não é substantivo, porque ele é uma característica do prêmio vencedor. Isso aqui, logo, não é substantivo. Isso aqui é um adjetivo, pessoal. Isso aqui é um adjetivo, tá bom? Por quê? Adjetivo, ele é diferente de substantivo. O adjetivo é o quê? O adjetivo, ele é a palavra que caracteriza, atribui qualidades ao substantivo. E acabamos de ver aqui, ó. O substantivo está aqui, ó. Prêmio é um substantivo. E o O aqui, ó, é um artigo. Artigo. Está comprovado que esse vencedor aqui, ele é adjetivo, porque ele está acompanhando a palavra prêmio, e prêmio é um substantivo. Então, não pode ser a letra A, porque ele quer que a palavra vencedor seja o quê? Seja um substantivo. E aqui, vencedor, ele é um adjetivo. Vamos analisar a letra B? Ele fala o seguinte, a letra B, ele diz, ó, o vencedor foi o que ganhou também a última corrida. Olha só, pessoal. Você pode ver aqui que a palavra vencedor, ela vem depois de um artigo. Ela vem depois de um artigo. E esse artigo está determinando uma palavra. Que palavra é essa? Vencedor. Então, realmente, isso aqui, ó, vencedor, é um substantivo, pessoal. Aqui, vencedor está funcionando como substantivo. Porque substantivo é a palavra que nomeia os seres. É o que acabei de trazer para vocês. Eu acabei de falar para vocês que substantivo é a palavra o quê? É a palavra que nomeia os seres. E ele está dizendo aqui o vencedor, é uma pessoa. O vencedor foi o que ganhou também a última corrida. Então, o vencedor aqui é uma pessoa, é o próprio substantivo. E antes de vencedor tem o artigo aqui, ó, artigo O, tá bom? Esse aqui é um artigo, é um artigo definido, está definido a palavra vencedor. Então, nosso gabarito já é a letra B. Nosso gabarito já é a letra B. Mas vamos ver o erro das outras palavras, das outras alternativas. Vamos ver o erro aqui, ó. Ele diz o seguinte, vamos analisar a letra C. Ele fala aqui, ó, o prêmio será do trabalho vencedor. Opa! Vencedor aqui está acompanhando o substantivo trabalho. E tudo que acompanha aqui o substantivo trabalho, que dá uma qualidade, uma característica, não pode ser substantivo, porque o substantivo aqui, ó, é a palavra trabalho. Isso aqui que é o substantivo, pessoal. E vencedor aqui também é o quê? É um adjetivo, então não pode ser a letra C também, porque vencedor aqui é um adjetivo, está acompanhando a palavra trabalho, e trabalho é substantivo. Vamos analisar a letra D? Olha só, a letra D diz o seguinte, o melhor será o participante vencedor. Olha só, mais uma vez, vencedor está acompanhando a palavra participante. E participante que é o substantivo. Participante que é o substantivo. E vencedor aqui é o adjetivo. Mais uma vez, a palavra vencedor da letra D está caracterizando a palavra vencedor, tá bom? Está caracterizando aí a palavra participante, que é o próprio, a participante aí é o substantivo, tá bom? Participante aí é o substantivo, por isso que também não pode ser a letra D, porque vencedor aqui é um adjetivo, é a palavra que caracteriza, atribui qualidade ao substantivo. Isso que está acontecendo aqui, ó. Vencedor está atribuindo uma qualidade ao participante. Não é qualquer participante, é o participante vencedor, vencedor. Vamos analisar a letra E. A letra E diz o seguinte, ó. O aluno vencedor. Olha só, agora ficou fácil, né, pessoal? Esse vencedor
também está caracterizando a palavra aluno. E aluno aqui é o quê? Aluno é um substantivo. Substantivo. Vou apagar aqui para você, fica melhor. Tá bom? Aqui é um substantivo. E vencedor aqui é um adjetivo. Por isso que também aqui a letra E não pode ser, porque vencedor não é substantivo. E ele quer a palavra vencedor como substantivo. E na letra E, vencedor é o quê? Adjetivo. E o nosso gabarito aqui realmente é a letra B. É a letra B. E aí, pessoal? Como foi essas questões? O que vocês acharam? Foi muito difícil? Foi mediano? Deixe aí nos comentários, tá bom? Para vocês verem que questões assim realmente caem em concursos públicos. Nós não podemos deixar de estudar questões desse tipo, de classe de palavras, tá bom? Classe de palavras nós só temos 10 classes de palavras, 6 variáveis e 4 invariáveis. E nós temos que estudar essas questões, estudar os assuntos, e é isso que nós estamos trazendo para vocês aqui, tá bom, pessoal? Então não desistam, continue com foco, continue com força, continue com fé, que vocês irão alcançar o sucesso, passar em concursos públicos. E nós estaremos aqui nessa empreitada, tentando ajudar todos vocês a chegar nesse sonho, tá bom? A realizar esse sonho. Então, tenham todos uma boa aula, continue no nosso canal, continue curtindo nossos vídeos, continue comentando, se inscrevam, tá? Para que possamos trazer mais vídeos como esse para vocês. Até mais, pessoal. Tchau!